Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Residência dos Porcos, trazendo o pós-jogo de Palmeiras 0, Bahia 1. Palmeiras que não consegue desempenhar o mesmo futebol que desempenha fora de casa, não consegue desempenhar dentro do Allianz Parque, né? A gente vai trazer o pós-jogo aqui com toda a repercussão da mídia, dessa quebra de sequência de vitórias do Palmeiras. O Bahia conseguiu vencer o Verdão dentro de casa. E é isso, família. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma moral, beleza? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição. É isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. E do lado do Palmeiras, bate uma frustração, porque o Palmeiras vinha de 3 vitórias fora de casa, consecutivas, incluindo um jogo na altitude, mas, por outro lado, precisa entender o adversário que pegou. Um adversário que tem condições de olhar, de lutar na parte de cima da tabela. Então, por isso, por mais que o Palmeiras tenha pecado também em eficiência, nas oportunidades que teve, foi um jogo bem igual, um jogo muito equilibrado contra um time de qualidade como o Bahia. Não consigo colocar esse tropeço em casa como uma lástima ou como uma atuação trágica do Palmeiras. Pelo contrário, como já tinha feito uma gordura fora de casa, é uma derrota perfeitamente administrável daqui para frente, embora naturalmente seja frustrante por perder em casa. Se a gente pegar a sequência, né, prof? Vamos lá, a vitória contra o Corinthians, que é expressiva porque é o seu principal rival, né? Depois você tem uma vitória sobre o Fortaleza fora de casa, num local onde o Fortaleza não perdia desde 2023. Aí você tem a vitória sobre o Inter, também fora de casa. O Inter não perdia, tinha uma sequência invicta desde o ano passado. Aí você vence o Bolívar na altitude, onde raramente isso acontece. Mas se a gente pegar todos esses adversários, exceção feita ao Inter, o Bahia é o melhor deles. O Bahia hoje é melhor, é mais organizado. Né? Se tirar um cara a cara ali, Corinthians e Bahia, obviamente, individualmente, o Corinthians tem mais recurso, mas como jogo coletivo, como equipe, como organização, como trabalho e tudo, que, aliás, o Rogério Ceni desde o ano retrasado, final do ano retrasado, o Bahia é melhor. Então, acho que não é terra arrasada. A questão porque também não dá para ir pro céu ao inferno. O Palmeiras voltou, agora perdeu o Bahia, agora nada presta. Não é assim. A questão o Palmeiras voltou a perder oportunidades, a desperdiçar chances. E esse era um ponto crítico até algum tempo atrás, né? Tudo bem, prof? Eu acho que sim, William. Tudo bem. Um abraço para você, os companheiros, fãs do esporte que nos assistem. Essa derrota foi muito mais por mérito do Bahia do que por demérito do Palmeiras. Perfeito. Eu estou aqui, não estou vendo a coletiva do Abel. Mas colocaremos já. Eu espero que hoje ele realmente ressalte os méritos do adversário. Não só em causa própria, mas porque esse adversário tem muitos méritos. O Bahia era um time que flertava com essa vitória desde o ano passado. Muitos jogos, inclusive não só fora de casa. Tem um jogo em Salvador que ele perde por 3 do São Paulo, que é uma coisa de louco que esse time do Bahia perdia de gol. E hoje, mudando um pouco essa sua característica, como falou o Zupac, ele consegue a vitória. O Palmeiras está em... triunfo. O triunfo. O Palmeiras está em reconstrução. Né? Então, se falar, o Palmeiras voltou e hoje enfrentou um adversário num jogo muito igual. Esse tipo de jogo, do ano passado para cá, a balança tem sempre pendido para o adversário do Bahia. E hoje foi a vez do Bahia. Com muito mérito, um jogo lembrou muito o primeiro jogo do campeonato, Flamengo e Internacional, do ponto de vista do duelo tático. Sim. Das respostas que um técnico dava para o outro ao longo da partida. Eu acho que no ranking dos duelos táticos desse campeonato, esse é um jogo igual àquele Inter e Flamengo, e não por acaso a gente está falando de 4 equipes de altíssimo nível no futebol jogado. Você aqui ameaçou ranquear Corinthians com Bahia. A gente não tem dúvida que no futebol jogado, o Bahia é sim o adversário, junto com o Internacional. Aquela vitória contra o Internacional foi muito importante para o Palmeiras. Talvez tenha o mesmo peso, guardadas as proporções e as necessidades de cada time, que tem essa vitória do Bahia sobre o Palmeiras hoje. O Bahia precisava dessa vitória desde o ano passado, o Rogério precisava dessa vitória e hoje ele tem mais elementos. As substituições que o Bahia faz são substituições de primeira linha. Jogadores como o Cauli, que era pretendido pelo campeão Botafogo até 3 semanas atrás, jogariam em qualquer time do Campeonato Brasileiro. Então, um momento muito importante para o trabalho do Rogério, que chegou a ser mais contestado do que merecia em muitos momentos, e para essa fase do Bahia que sonha, por que não, também alçar voos até internacionais. É a consolidação nacional e uma perspectiva internacional. Bahia está por cima.
É verdade. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério Ceni, a gente vai ouvir o Abel Ferreira, daqui a pouco tem tudo sobre a goleada do Flamengo, a vitória do Cruzeiro, que deixa o Cruzeiro no G4. O Cruzeiro depois tirou o Dudu, tirou o Gabigol, a coisa foi indo, já está no G4. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, e também sobre os desdobramentos dessa história do Dudu, né, que foi afastado pelo Leonardo Jardim, enfim, vamos falar sobre tudo isso já, mas agora é importantíssimo a gente falar, inclusive, dessa conquista aí do Bahia, mas com um detalhe. Qual é o detalhe? No primeiro tempo, estava acompanhando o jogo com o nosso Vinícius Fernandes, o Vini Colorado. Vini Colorado. Está aqui no nosso ponto hoje. E falei, tô com a impressão que o Palmeiras está cruzando muito. Tem os números aí, ele falou, 13 cruzamentos só no primeiro tempo. E o Bahia tinha, acho que 3 cruzamentos, se eu não me engano. Falei, já é muito, né? Mas isso persistiu no segundo tempo. Ele me passa aqui, 31 cruzamentos, né? É muita insistência pelo alto, né? Mas acho que é fruto, assim, no primeiro tempo, acho que a ausência do Estevão no time, jogando por dentro, impacta a maneira do Palmeiras jogar. Então, continuou. O Palmeiras foi de novo, mais uma vez, com o Felipe de ala pela direita, e o Maurício jogando por dentro para o Estevão descansar dentro da rotação de elenco que o Abel fez. E o Maurício e o Estevão têm características diferentes. O Maurício tem se caracterizado mais por um cara de chegada e definição, meio perfil Rafael Veiga. O Veiga não é um pifador, não é um armador, mas é um ponta de lança, né? meia de chegada, ponta de lança. E o Estevão, assim, o grande benefício de ter o Estevão por dentro é ele ser influente em várias zonas do campo e participar do jogo mais do que quando ele ficava só aberto pela direita, que foi como ele entrou no segundo tempo. Então, na primeira etapa, contra um Bahia que jogou mais baixo, sem o seu jogador mais criativo por dentro, o Palmeiras foi um time menos criativo. Não deixou de ser um time agressivo, mas foi um time menos criativo. E contra um time que se posicionou bem e marcou bem, o que não é a característica individual desses jogadores, né? Quando o Rogério coloca o Eric, ele coloca um cara para marcar um pouco mais, embora o Eric não seja um cão de guarda. Mas o meio-campo, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, com os dois pontas, né? O Bahia sem bola jogou com 4 lá atrás, 5 no meio e só o William José à frente. Esses 5 no meio eram Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir e Eric Pulga. E essa linha de 5, que não tem característica de marcação, marcou bem o Palmeiras nos instantes em que teve que marcar. Então acho que isso tudo contribui para um Palmeiras menos criativo. O lado do Palmeiras e o lado do Bahia. Mas de fato foi um Palmeiras que articulou menos o jogo. Coincidentemente ou não, no segundo tempo, com o Estevão entrando, a gente viu um fenômeno que acontecia bastante antes do Abel mexer na equipe, que era um Palmeiras jogando muito mais pela direita, porque o Estevão entrou no lugar do Felipe. O Estevão entrou como um ponta, o ala aberto pela direita, e aí o jogo se desenrolou mais por ali. E aí saíram bons cruzamentos. Do Estevão pro Vitor Roque, que o Eric salvou em cima, e do Paulinho para o Flaco, que a bola passou muito pertinho no segundo tempo. Primeira bola do Paulinho, ele já pegou e fez jogo por ali. Isso. Primeira bola que ele pegou no jogo. Eu só acho que o Maurício jogou meio tempo de atacante e meio campo de meia. Meio tempo de meia. Quando ele estava engrenando de meia, aí o Abel faz uma opção. Ele tira o Maurício e coloca todos os atacantes possíveis hoje, né? Ele acaba com todos os atacantes. Desse mal, o Abel não morre. O palmeirense pode reclamar de tudo hoje. Menos que ele não tentou, que ele não botou atacante, né? Mas eu acho que foi uma opção até consciente. Entre uma coisa e outra, ele tentou até o fim. É um número exagerado de cruzamentos, quando a gente vê. Aliás, o adversário dele era acusado disso, né? O Rogério, em muitas passagens, pelo São Paulo, por exemplo, e hoje era acusado de excesso de cruzamento. O William José seria até compreensível que ele tentasse usar. O William José, que na verdade a bola não chegava para ele. O lance de perigo que ele criou foi num lance que ele veio buscar fora da área e chuta no travessão. Sim. Porque realmente ele estava isolado ali. Mas essa é uma outra diferença do Bahia. Ao Bahia faltava o Umba Baraúmba, o homem-gol. Né? Hoje ele tem duas opções. Você vê que entra o Lúcio, e que participa do lance. Nos jogos anteriores, o William José tinha ganho o lugar do Lúcio. Hoje o Rogério tem mais como trabalhar com essa situação. Com diferentes perfis, né? Nos outros jogos que a gente citou aqui, ele mal tinha o Lúcio chegando. E muitas vezes ele hesitava em utilizar o Lúcio. E alguns atacantes mais decisivos também, né, prof? O Kaique marcando o gol. O Thiago, que sofreu o pênalti que deu a vitória contra o Ceará, não entrou hoje, mas entra muito bem, é um cara que busca muito gol. O Eric Pulga é um atacante de lado, mas que sempre tenta o gol, deu muito trabalho para o Giai, poderia até ter definido melhor um lance no primeiro tempo, que acabou chutando em cima do Everton. Mas hoje o Bahia tem mais poder de fogo. Isso daí ajuda
o Bahia, né, a ser mais contundente. Do lado do Palmeiras, até se a gente tentar entender a cabeça do Abel, muito coerente também. O Estevão saiu do jogo até se sentindo mal, como claro, por causa da altitude, e aí vão pensar, mas tem 18 anos, vai sair do Palmeiras, precisa tirar tudo dele agora, mas até chegar o momento da saída, precisa preservá-lo também para esse batido de jogos. Então, essa mexida do Abel preservar o Estevão para o segundo tempo, mais do que natural, depois de tudo que aconteceu diante do Bolívar. E vamos combinar, né, Breno? Desculpa te interromper, mas assim, vamos lá. O time que o Palmeiras entrou no primeiro tempo é um time... Claro que é. Sim. Gente, o Flaco, depois de tudo, o Flaco, como disse o Jean, foi o Jean Odd que falou, hein? Teve uma noite de Evair. Né? Não, mas foi. Chegou perto. Uma noite de Evair no meio da semana. É verdade, o Flaco, que vem aproveitando bem as oportunidades. Vem num ótimo momento, O Maurício, que todo mundo fala, o Maurício, que tem que voltar, que é importante, estava tendo boas partidas, até se lesionar e tal, o cara tá voltando. Facundo e Felipe Anderson. Facundo, que cruzou bastante no primeiro tempo. Sim. Felipe Anderson. Aí tem o Richard Rios também voltando. Aí ele descansou o Emiliano para jogar o Aníbal Moreno e o time perde muito pouco. Muito pouco. Então, assim, né, Breno? Até para E jogou o Benedetti na zaga. O resto é o time do Palmeiras. Exato. O Giai, que estava muito bem, hoje teve dificuldades ali com o Pulga e tal, mas que estava muito bem. Então, assim, né, até para repassar para ti, Breno, era um time que, mas o Paulinho, o Estevão e o Vitor Roque estão no banco. Essa troca, Vitor Roque e Flaco, ela está acontecendo. O Estevão, ok, faz toda a diferença, mas preservado, algum ponto. E o Paulinho tem sido o comum. O Paulinho entrando durante o jogo do segundo tempo. Então, acho que assim, acho que nada a reclamar com relação à escalação do Abel. O Zupac matou, porque a questão é o Estevão. O Estevão tem feito muita diferença. Ele já fazia jogando aberto pelo lado direito, mas agora mais participativo na criação do time. E quando não se tem o Estevão saindo logo de cara, há uma perda. Lógico. É inevitável. E com a característica do Felipe Anderson, que subiu de produção, mas é um cara mais construtor, dificilmente ele vai te dar velocidade por ali. O Juba, por exemplo, nem teve muito trabalho de marcação no primeiro tempo, porque não é da característica do Felipe Anderson buscar um contra um, pelo contrário, mas se associar pelo meio. O Facundo é um jogador incansável, um jogador trabalhador, um jogador que até nesse aspecto, né, de entrega ao jogo lembra o que o Rony fazia, mas para mim até com mais requinte, né? Ele tem mais virtudes técnicas do que o Rony, mas é um jogador que entrega menos poder de fogo, entrega menos gol do lado esquerdo em comparação com o Vitor Roque, por exemplo. Tudo bem que o Vitor Roque está nessa dificuldade de ser o goleador que se espera dele, mas é um jogador que está sempre próximo do gol, levando perigo, como levou hoje, né? Então, é natural que o Palmeiras tenha um impacto e diante de um adversário com muita qualidade, corre-se um risco, mas o risco era o risco que o Abel tinha de correr. Né? Eu entendo perfeitamente. E aí o palmeirense tem de olhar para a Libertadores, comemorou a vitória sobre o Bolívar, a segunda vez que o Palmeiras vence o Bolívar na altitude de La Paz, mas isso tem um preço. E o preço foi contar com o Estevão só no segundo tempo. O mesmo risco que o Palmeiras correu era o risco que o Bahia corria também. Sim. O Bahia até mais por jogar fora de casa. Mas, enfim, é pau a pau. Eu ia dizer que, quando você falou da escalação, eu ia dizer que o Abel acertou tudo nas escalações e nas substituições. Mas até para ser coerente, não acho que perdeu por isso, mas eu não teria tirado o Maurício naquele momento. Tá. Eu mexeria no Flaco. Mas é um detalhe, como é um jogo de detalhes, pode ser que esse detalhe mudasse o rumo da história. Mas é o único senão, insisto, é uma vitória muito mais um triunfo, muito mais por qualidades do Bahia do que por defeitos do Palmeiras. O prof estava falando sobre a expectativa da entrevista do Abel. Hoje a gente deve ter, espero que tenhamos, duas entrevistas muito boas, né? Dois técnicos muito capazes de fazer análises muito boas do jogo. E eu realmente acredito que a gente vai ter uma entrevista de elogios de lado a lado. Acho que a tendência é que tenhamos entrevistas de reconhecimento. Porque foi um bom jogo. E foi um jogo que exigiu muito dos técnicos. E no detalhe, o Bahia venceu o jogo. O que não tira o que o Palmeiras criou. O Palmeiras acho que terminou o jogo com mais de 20 finalizações, 21 a 22 finalizações. Tem uma tela. Um volume alto de finalizações. Que é natural. E o Bahia também teve um bom volume de finalizações. Sim, até pra você chamar a tela, William. Vai lá. Esse é o tipo do jogo que, por mais forte que seja um dos times, nessa hora quem tá fora de casa meio que aceita. Final do jogo, assim, 0-0 e tal. E aí o Bahia tem todo esse crédito. Sim. O Bahia, em momento nenhum, cara, é a coisa mais normal do mundo, bateu 40 do segundo tempo, cara. Não busquei os 3 aqui, vou levar meu pontinho, tá bom.
E o Bahia foi o contrário. E você vê os números aí, ó. Por mais que o Palmeiras tenha finalizado muito mais, posse de bola dividida, o Bahia teve... No primeiro tempo, o Bahia terminou com mais posse. É bem verdade que a maior parte da posse que o Bahia teve foi do meio-campo para trás, né? O Bahia está acostumado a ter essa posse no setor de construção. Hoje teve mais posse do meio para trás, porque o Bahia também tem que se adaptar à maneira que o Palmeiras joga. As duas equipes se adaptam, mas a gente viu um jogo, em termos de controle, um jogo equilibrado. Sim. O Palmeiras finalizou mais, mas o Palmeiras também não está tão acostumado a sofrer 11 finalizações nos jogos no Allianz Parque. Exatamente. E sofreu porque o Bahia é um time capaz de machucar. Acho que o resultado de hoje, esse tipo de resultado hoje, surpreende menos. Né? Esse tipo de resultado antes do desembarque do Grupo City de Salvador nos causaria uma surpresa maior. Acho que vai ser cada vez mais comum o Bahia ir a estádios de times poderosíssimos como o Palmeiras e machucar e sair de lá com os 3 pontos. Eu acho que já tem sido, né, Zupac? Já tem sido para quem vê o jogo inteiro. É isso. Quem vê os jogos inteiros do Bahia, os grandes jogos do Bahia, aquele que ele tem mais posse de bola que o Flamengo no Maracanã, jogos contra o próprio Palmeiras. No ano passado, o Palmeiras e Bahia aqui no Allianz foi um resultado enganoso. O tanto que o Bahia produziu era aquela sequência de jogos que faltava aquela, principalmente falei do homem-gol, mas não é só o homem-gol, né? O ataque funcionar, aproveitando as oportunidades que cria. E isso hoje o Bahia foi premiado até de uma maneira diferente, não é aquele Bahia do toque de bola, até faz o gol nessa situação, mas outros jogos em que o Bahia fez muito mais isso, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra São Paulo, o Bahia não conseguiu ganhar. E hoje a vitória, e vem o triunfo. E vem colecionando bons resultados fora de casa na temporada. A gente vem, naturalmente a gente vai olhar muito porque é o Bahia na Arena Fonte Nova, sobre o impacto de jogar como mandante com a sua torcida, impondo o seu estilo, mas em diferentes cenários, contra diferentes níveis de adversário, diferentes níveis de exigência de jogo, mas o Bahia de 2025, ele arrancou um empate importantíssimo na altitude contra o Strongest na pré-Libertadores. Foi, bem lembrado. Ele foi a Montevideo e ganhou do Nacional, que é um time mais fraco, ok, mas é um time que veio aqui, quase ganhou do Inter. Fez 3-0 do Inter. Fora de casa do Bahia Libertadores. Então, e agora vem aqui a São Paulo e vence um Palmeiras que vinha de 7 vitórias consecutivas. Então é interessante como o amadurecimento desse trabalho, do trabalho do Grupo City, do trabalho do Rogério em relação aos jogadores, premia o Bahia com boas atuações fora de casa na atual temporada. Importantes jogos fora de casa. Nosso Vini Colorado me lembra aqui no ponto, Nacional é fraco, mas fez 3 gols no Inter. É isso. É o lanterna do grupo. Lembra bem. Mas quase ganhou do Colorado. Quase ganhou do Colorado. Fez 3-0, tomou 3-3. Gente, vamos lá. Para falar dos dois treinadores aqui, porque realmente são os destaques aí desse jogo. Se eu perguntar para vocês quem foi melhor, você fala, ele. Rogério Ceni ganhou do Palmeiras 1-0 no Allianz. Acabou, não tem conversa. Mas do desenvolvimento dos trabalhos, com o que eles tinham à mão, olhando para o jogo de hoje, às vezes quem ganha não necessariamente foi ali o melhor durante os 90 minutos. Mas, enfim, nas trocas, na escalação, nas mexidas. Quem ganhou fez realmente o melhor trabalho? Foi dia de Rogério Ceni para cima do Abel mesmo? Ou não? Eu considero que esse jogo podia ter pendido para qualquer lado, sem que a gente trate como uma injustiça, para ser bem sincero. Eu acho que assim, o ano do Palmeiras, acho que o Palmeiras fez poucos jogos bons de acordo com o seu potencial. Tá. Embora quase sempre, especialmente o Libertadores, tenha conseguido seus resultados. Mas a maioria deles muito competitivo, mas sempre competitivo. E hoje acho que da mesma maneira, assim, acho que hoje acho que é uma frustração mais com as circunstâncias, porque olha quantas chances o Palmeiras criou, olha quantas bolas o Palmeiras colocou na cara do gol. Teve bola salva em cima da linha ali, com o goleiro já vendido. Então, eu entendo que há uma ala do Palmeiras, do palmeirense do palmeirismo mais crítica com o Abel, mas eu acho que não passa pelo jogo de hoje, assim, acho que eu estou bem de acordo. Você pode pontuar uma coisa ou outra sobre substituição, mas montagem do time, o rendimento, assim, não foi um jogo ruim do Palmeiras. E o Palmeiras vem de 3 vitórias fora de casa pesadas, não foram vitórias quaisquer. Poucos times teriam essa sequência aí, né? Ganhar de Inter, Fortaleza e Bolívar em La Paz é um feito e tanto, e isso exige bastante. Entrega não só física, mas também de mobilização, do mental. Então é natural ter esse tipo de oscilação. E aqui não é passando pano, mas não, como o Bertozzi falou, não teve um jogo hoje de um técnico colocar o outro no bolso, de nó tático. Foi um jogo muito bem disputado e um jogo de duas equipes com muito repertório, um jogo de duas equipes que sabem jogar futebol. Então, isso atenua a derrota do Palmeiras. É claro que
vai pesar mais para o palmeirense o fato de ter perdido a liderança para o Flamengo e tende a ser um campeonato disputado palmo a palmo e com chance do Flamengo, se continuar jogando o que está jogando, deslanchar em algum momento. Então, os adversários precisam estar muito próximos, não podem perder contato, mas ainda assim, pelo estágio do campeonato, o estágio do Palmeiras, não vejo como algo que abale o Palmeiras ou que coloque algum tipo de interrogação. Pelo contrário, a gente vê o Palmeiras com boas perspectivas. Paulinho, quando estiver bem fisicamente, vai se encaixar nessa equipe. O Vitor Roque ainda tem o que entregar, a bola em algum momento vai começar a entrar. Então é um time que passa confiança e tudo bem que fica também do lado palmeirense uma frustração por ter perdido o título para o maior rival, o título paulista, mas isso não apaga o que a equipe do Palmeiras tem feito até aqui. Até aqui é uma boa temporada do Palmeiras. O principal é que não houve queda de rendimento. Sim. Então, placar à parte, que é construído já nos acréscimos, claro, há queda de resultados. Se você fizer o gráfico do Palmeiras, agora ele vai para uma derrota, depois de vitórias importantes fora de casa. Mas houve queda de rendimento? Eu não vi queda de rendimento. E nem queda física, muito né, igual. Surpreendentemente, poderia... A queda física seria normal hoje. Esperava-se até uma maior queda física. Então não houve essa queda. Você tem que olhar para quem é o adversário. Poucos jogos nesse campeonato, a gente vai falar de duelo tático de parte a parte. A gente vai falar de duelo tático de gente pior que amarra gente melhor. Mas nesse nível... Mas a gente vai falar de Abel, de Rogério, de Felipe Luiz, de Roger... dos quatro que os melhores técnicos, os melhores técnicos do país. Né? E o Léo falou que era um jogo que podia ter perdido para cada um dos lados. Do lado do Bahia, isso é um mérito. Sim. Você ganhar um jogo desse, que você vê o preto do olho de Deus, isso aí é pesado isso aí. Do próprio você ter passado por essa... Né? É o Palmeiras do Abel, gente, é um trabalho consolidadíssimo. Cornetas à parte, é o grande trabalho desse país dessa década. Sem dúvida. E o time do Rogério hoje conseguiu aquela vitória que lhe dá o atestado de maioridade, sabe? Acho que se tem algum ponto de preocupação por parte do Palmeiras, é um ponto mais futuro do que, mais de médio prazo do que propriamente de curto prazo, que é a questão da ausência do Estevão, o impacto que a ausência do Estevão traz no potencial de criatividade da equipe, porque essa vai ser... Diminuiu um pouquinho? Já foi mais gritante essa dependência do Estevão? O Palmeiras já se mostrou mais dependente do Estevão, especialmente quando ele, de fato, tinha no Estevão a sua única maneira de resolver os jogos, que era quando ele estava sempre ali aberto pela direita. Eu acho que com o crescimento coletivo, jogadores como o Felipe Anderson, especialmente, o próprio Facundo do outro lado, eles ajudam mais e tem o Estevão ali por dentro. Mas certamente vai ser a pauta do Palmeiras a partir do mês de agosto, com a volta do futebol, depois que o Estevão for embora, vai ser essa. Como o Palmeiras vai sobreviver sem o Estevão. Hoje a gente viu no primeiro tempo um time menos criativo sem o Estevão. Então acho que só esse ponto que certamente o Abel já está pensando. Em agosto ele vai ter que tomar decisões, né? O Veiga vai voltar. Ele vai continuar com o Felipe Anderson aberto pela direita, ou ele vai jogar o Facundo para a direita, para encaixar o Paulinho no meio, Zupa, e ter o Felipe ou o Veiga por dentro. Para devolver para você, até para abrir para os outros também essa questão. Eu acho que assim, do jeito que o Palmeiras está jogando hoje, eu acho que o Veiga voltando segura a emoção aí no banco. Não, hoje sim, mas sem o Estevão, o Veiga vai ter que assumir o papel. Hoje, assim, o Rafael Veiga recuperou, está à disposição. Hoje ele espera porque o Facundo como meia pela esquerda, o Felipe aberto pela direita, o Estevão por dentro, e ou o Vitor Roque ou o Flaco Lopes de centroavante, esses são os homens de frente do Palmeiras. Mas pós-mundial, eu tô curioso para ver como o Palmeiras vai se manter criativo sem o seu jogador mais criativo. O Veiga já está no lucro. Ele, num retorno, ele ia esperar, que o Maurício também se machuca. Exatamente. Lembra que o time estava andando com o Maurício? Então o Veiga já está no lucro e o histórico do Veiga também não é um jogador que dê grandes problemas em relação a esse tipo de situação. Sim. Isso colabora para que o Abel pense como a gente está imaginando aqui. E Mundial, assim, além das mudanças que vai haver depois do Mundial, tem uma curiosidade... Tem uma janela aí. Para Palmeiras e Flamengo, né? Claro, para Fluminense e Botafogo também. Mas esse ano é um campeonato atípico no sentido de que eles vão para os Estados Unidos, vão jogar o Mundial, o resto do pessoal tira férias, faz uma nova pré-temporada, se prepara e volta. Agora todo mundo está em todas as competições, praticamente todo mundo, porque está todo mundo em competição internacional. Você está jogando, esses times estão jogando quarta e domingo sempre.
né? Vai ser assim até o Mundial. Então, na hora que Palmeiras e Flamengo voltarem e considera o Palmeiras e Flamengo times de oitavas/quartas do Mundial, sendo realista, como é que vai ser essa volta em termos de nível físico, técnico, mental? É a curiosidade que eu tenho, que acho que vai ser uma coisa que vai ter que ser muito bem planejada e muito bem pensada, porque você vai pegar um pessoal de tanque cheio, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Fora que assim, né, o impacto de como vai ser o desempenho também. Sim, isso claro. vai impactar, né? Claro. Porque, eliminado depende de como for eliminado, se vai ser em fase de grupos. Hoje, por exemplo, eu vejo o Palmeiras como o favorito do seu grupo. O favorito, mas o melhor time da sua chave. O Flamengo também. O Porto faz a temporada muito ruim. Acho que ainda vejo o Chelsea mais forte do que o Flamengo, mas tem jogo, de alguma forma. Tem. Mas hoje eu vejo o Palmeiras mais forte que o Porto, por exemplo. Ainda falta 40 dias para o campeonato, mas são dois times com potencial aí. Acho que chegando em quartas de final, tá bom. O que vier acima de quartas excelente. É lucro. Sim. Né? Até quartas, acho que esses dois têm condição de brincar. Sobre a sucessão do Estevão, o Paulinho pode exercer um papel chave nisso. Acredito que ele está sendo preparado para esse momento. Ele tem entrado bem, cara. Não, tem entrado bem, mas o Abel sabe que fisicamente é bom ter todos os cuidados. Vem de uma lesão séria, jogou no sacrifício o ano passado inteiro. Não vai fazer igual o Santos fez com o Neymar, né? Exato. Então não pode queimar etapas. Mas se o Paulinho inteiro é um jogador muito interessante, porque não é aquele atacante, joga pelo lado, tem drible. Além disso, ele tem poder de finalização e de criação. Então o Abel pode até, dependendo das circunstâncias, jogar com Maurício e Veiga juntos e formar um ataque com dois atacantes, com Vitor Roque e Paulinho, como o Paulinho jogou com o Hulk se associando muito bem. 2 anos atrás foi artilheiro do campeonato. Exato. Então, o melhor aproveitamento do Paulinho é nessa função, como segundo atacante. Como segundo atacante, ele pode jogar aberto também, mas acho que até pelo período de lesão e até pelo desenvolvimento da carreira, o Paulinho foi sabendo, e os técnicos também foram sabendo aproveitar melhor as características dele, por ser um atacante muito técnico. Então vejo que o Abel pode até observar um Palmeiras diferente com a saída do Estevão, preparando para acolher, para receber o Paulinho, e aos poucos ele vai fazendo isso. A gente já vê uma amostragem ali do Paulinho, mas o torcedor palmeirense precisa ter calma, porque enquanto tiver o Estevão, vai usar, e é um jogador que tem energia, tem 18 anos, mas o Paulinho aos poucos entrando gradativamente, o Abel até já testando, já entendendo como palpável um cenário com um esquema tático diferente. E é bom que o Vitor Roque desencante logo também. Tira o peso, né? Esse danado desse gol, para quem veio para fazer gols. Mas hoje no lance do Estevão, fez o dele, né? Não só hoje. Anteriormente ele teve um gol anulado por milímetros. E ele não tá jogando mal. Esse é o ponto, né? Ele não tá jogando mal, cara. Ele entra, ele vai bem. Pênaltis que não foram pênaltis, mas enfim, aí, ele conseguiu. Porque acho que antes da sequência de gols do Flaco, mesmo com a ausência de gols do Vitor Roque, o entendimento de que ele está ajudando a equipe coletivamente seria o suficiente para ele ser intocável. Com o Flaco Lopes marcando os gols que vem marcando, acho que a gente tem conversa sobre uma disputa na equipe de jogo a jogo. E aí é o problema maravilhoso pro técnico. Perfeito. Tô pensando aqui, quem diria que a gente ia falar dessa disputa? Flaco Lopes e Vitor Roque, né, cara? O Flaco vive assim, muito de fases, né? A fase goleadora dele, ela não tem durado todos os meses do ano. Mas quando ela tá lá, o Abel tem que aproveitar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu falei isso no F360, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Flaco Lopes está e o Vitor Roque é. Para médio e longo prazo, é em função do Vitor Roque e do Paulinho. O Flaco está. Hoje, por exemplo, eu não teria tirado a camisa dele nunca, depois da partida que ele fez na Bolívia. É o mérito do cara, você não vai arrancar nesse momento. E talvez até por isso o Abel deu mais minutos também, né, prof? Sim. Aproveitando o momento, mais a do que justo. Eu acho que ele pensou muito nisso hoje, quando tirou o Maurício. Eu não vou cortar esse momento bom do cara. Mas o técnico tem que pensar a médio e longo prazo, gente. Não pode trabalhar com a fase de um jogador que a gente já sabe até onde chega, né? Sem dúvida. O Flaco não fez um mal estadual também. Não. Até a chegada do Vitor Roque, ele vinha ali sendo participativo, perdendo alguns gols, evidentemente, a vida do centroavante, mas estava fazendo dele, e chegou o Vitor Roque, pelo impacto da contratação e até para aproveitar o ambiente. O também não foi barato, é bom lembrar, viu, que o Flaquito também não foi barato. Quando ele foi contratado, ele era o jogador mais caro da história do Palmeiras. Exatamente. Na conversão para reais. Exatamente. Mas o status do Vitor Roque é diferente. Não, sem dúvida. Acho até que o Flaco paga mais pelo brasileiro que fez anteriormente do que propriamente pelo paulista.
Paulista foi reflexo. No Brasileiro ele foi muito criticado. E ele vinha de um outro Paulista, aí sim, naquele Paulista ele foi muito bem. Foi. Né? Do E ano o passado. torcedor tem aquelas birras do torcedor, tal. Mas é um jogador muito útil. Agora, não nessa concepção, nessa formação que a gente pensa, o melhor Palmeiras do futuro, nesse eu não coloco o Flaco Lopes, até porque eu tenho Paulinho e Vitor Roque. Família, a gente viu aí as notícias do Verdão, a repercussão aqui do Linha de Passe sobre a derrota do Palmeiras, que perdeu a sequência de vitórias aí, né? Tinha 7 vitórias consecutivas, tava buscando a 8ª vitória hoje. O Bahia foi lá e conseguiu fazer um gol no finalzinho do jogo, aos 93 minutos. Gol de contra-ataque. O Palmeiras criou bem, teve mais de 20 finalizações. Vitor Roque teve mais uma bola que foi tirada de cima da linha. Pô, coitado, não entra a bola do Vitor Roque nunca, cara. Quando que vai sair esse gol do Vitor Roque? Pelo amor de Deus. Paulinho entrou muito bem. O Estevão, quando entrou, também teve oportunidades ali. Teve uma de cabeça, teve um chute cruzado que sobrou pro Flaco Lopes, inclusive, que bateu o cruzado também pra fora. O Palmeiras teve chance, cara. Teve chance de ganhar sim. Não foi assim um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente com as mexidas do Abel Ferreira, o Palmeiras melhorou de rendimento. Felipe Anderson não foi bem hoje, mas é isso, cara. O Palmeiras estava numa sequência muito boa, uma hora ou outra a conta chega, né? Jogar lá na altitude de La Paz não é fácil. Não senti assim um desgaste físico grande, que nem comentaram aqui. Não percebi o Palmeiras assim fisicamente mal, porém aquele fôlego a mais, aquele pique a mais que poderia ter sido dado, aquela decisão mais bem pensada, né? Querendo ou não, quando o corpo cansa, a mente também cansa, enfim. O Palmeiras acaba perdendo aí a sequência de vitórias, perde também a liderança pro Flamengo. Mas não tá tudo perdido não, cara. Pelo contrário, o Palmeiras tem muito aí para agregar ainda, tem muito para crescer. O Palmeiras está numa crescente, inclusive. Tá começando a encaixar o time agora, tem peças ainda aí que... Hoje foi a primeira vez que a gente viu Vitor Roque e Paulinho juntos, mas ainda assim não começaram o jogo. Imagina quando os dois estiverem na sua melhor condição, quando o Vitor Roque desencantar, enfim, pode ter ali Paulinho e Vitor Roque como titular, principalmente após a saída do Estevão. Mas é isso. Agora é se preparar para o próximo jogo, absorver essa derrota aí, que nem o Abel Ferreira fala, 24 horas para absorver, depois disso a vida segue. É triste perder em casa, porque o Palmeiras não tem desempenhado o mesmo papel dentro de casa, no Allianz Parque, como estava fazendo fora de casa, né? Fora de casa o Palmeiras está jogando muito mais, tem se imposto mais, tem feito mais gols, não tá perdendo tantos gols que nem hoje, que era um problema do ano passado, que tem muitas chances, porém a bola não entra. Hoje a gente viu isso se repetir, mas é isso, cara. Um problema também que a gente viu recorrente é das bolas cruzadas, muitas bolas cruzadas. A partir do momento que o Estevão entrou, começou a ter triangulação, as chances começaram a aparecer. Mas é isso, família. Essas foram as notícias aí, repercussão do Linha de Passe. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Fortalece aí a mídia palestrina. Fechou, família? Sem mais delongas então, até o próximo vídeo. Avante palestra, é nóis.